Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos ler todos juntos no 3, pode ler na sua versão mesmo, ou acompanhar no telão. João 10:10 no 3, 1, 2, 3. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor, esta é a Tua palavra, nós estamos aqui nessa noite diante dela, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Que esta palavra venha nessa noite abrir os nossos olhos ao Senhor. Que esta palavra nessa noite nos alcance o nosso coração como uma semente que cai numa boa terra, como ensinou seu Filho Jesus. Que esta palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela seja para nós nessa noite mais doce do que o mel e mais valiosa que o mais puro ouro, como disse o salmista. A nossa oração, Deus, é para que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para falarmos de alegorias, de filosofias, de pensamentos humanos. Nós estamos aqui nessa noite para caminharmos à luz da Tua palavra. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor fale conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Maravilha. Na minha opinião, existem alguns assuntos na igreja que são muito importantes e que talvez hoje nós não damos mais tanta ênfase para esses assuntos, né? Até pelo tanto que esses assuntos sofreram com decisões e atitudes erradas de pregadores no passado, alguns assuntos foram meio que bloqueados dentro da igreja, e a igreja acaba tendo muita dificuldade para alguns tipos de assuntos, e inclusive fecha os olhos, né, para não tocar em algumas questões, que muitas vezes podem se tornar polêmicas, não por causa da Bíblia, da palavra de Deus, mas por causa de atitudes, interpretações erradas, feitas pelos homens, num passado, muito próximo de nós, não muito distante, né? Eu tenho para mim que um dos principais assuntos que sofreram com isso que eu acabei de citar, é a chamada batalha espiritual. E muitas vezes nós fechamos muito os nossos olhos para essa batalha espiritual, não queremos tocar no assunto, não queremos falar sobre, fechamos os nossos olhos, evitamos o tema, e por tomarmos essa decisão, acabamos por sofrer nas mãos do diabo. Tem muito casamento sendo destruído, tem muito casamento terminando, porque o casal não entendeu que existe uma batalha espiritual. Tem muito filho se perdendo, tem muitos pais sendo abandonados, justamente porque o cristão fecha os seus olhos para essa questão chamada batalha espiritual. Por mais polêmico que o assunto seja, por mais que muitas vezes nós tentamos evitar esse assunto, ele é uma realidade bíblica, ele existe dentro da palavra do Senhor, e ele precisa ser pregado, falado. Nós precisamos entender essas questões espirituais, e aprender que na vida de um cristão, a sua batalha não é contra a carne ou sangue, mas no mundo espiritual. Quando o seu marido ou a sua esposa está com problema, não se resolve apenas com conselhos, terapias, psicólogos,
se resolve primeiro com o joelho no chão. Se resolve primeiro se cercando, se protegendo das amarras e das astutas ciladas do diabo. Nenhum casamento passa pelo adultério no estralar de dedos. A pessoa vai se aproximando do pecado até que ele é consumado. Ninguém gasta todo o dinheiro do relacionamento de uma vez só. O diabo vai minando em volta das pessoas até que ela perca tudo que ela tem. Ninguém perde a vida inteira numa mesa de jogatina, numa única noite. O diabo leva ele na mesa de jogos vários dias, até que ele seja humilhado. Ninguém se acaba no mundo das drogas por usar droga uma única vez. Quem se acaba no mundo das drogas, vê a sua família ser destruída, vê perder o emprego, perder a profissão, vê o mundo embora aos poucos. Dia após dia, o inimigo vai levantando um tijolinho na sua frente, construindo uma parede, e na hora que você acorda para essa batalha espiritual, muitas vezes é tarde demais. Então, por mais que nós venhamos fechar os nossos olhos, nós precisamos entender e compreender que isso está errado. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que existe uma batalha espiritual. A minha oração junto com você aqui nessa noite é a mesma oração que Eliseu fez para Geazi, quando ele estava cercado pelo exército inimigo, e só os dois estavam sozinhos, e o coração de Geazi começou a ficar com medo de tudo aquilo que estava por acontecer sobre eles. Eles seriam mortos naquela noite, era noite. E aí o profeta Eliseu ora e fala assim: Senhor, abre os olhos do moço. E ele vê carros e cavaleiros guerreando e pelejando a favor dos dois e de Israel. A minha intenção aqui nessa noite é, como o profeta Eliseu, abrir os seus olhos relacionados a essa batalha espiritual. Talvez portas estão se fechando sobre a sua vida, talvez enfermidades estão te alcançando, e você ainda não conseguiu perceber que o problema não é porque você não encontrou o médico certo. O problema é porque talvez você não fechou as brechas que precisam ser fechadas para que o inimigo não trabalhe na sua vida, né? Tem um teólogo contemporâneo do século passado, que eu estou com o nome dele aqui na ponta da língua, mas não consigo pronunciar, que escreveu um livro chamado Matrix, que depois virou filme, estrelado por atores hollywoodianos, né? Como Keanu Reeves e Samuel L. Jackson, se eu não me engano. E o filme Matrix conta a realidade de dois mundos, aonde existe um mundo físico e aonde existe um mundo irreal. No filme Matrix, tudo o que acontece no mundo físico é na verdade um espelho, um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo Matrix. É um teólogo que escreveu essa história, querendo ensinar para a igreja no século passado, que como está a sua vida espiritual, assim será refletido no mundo físico. É claro que o filme é meio alegorizado, virou um filme hollywoodiano, né? A intenção era vender, a intenção era adquirir algum tipo de renda relacionada à venda desse filme, mas o filme conta essa boa história aí. E nos ensina, era uma tentativa de mostrar para a igreja que todos os problemas que eu enfrento nesse mundo físico, primeiro eles aconteceram no mundo espiritual, na batalha espiritual que eu preciso enfrentar e resolver. Já que eu estou falando a respeito de filme, há um tempo atrás, cerca de um mês e pouco atrás, a irmã Márcia me indicou um filme, né, que havia sido lançado por uma plataforma que chama Brasil Paralelo. O filme chama Oficina do Diabo. Se você conseguir assistir esse filme, seria muito bom. Você vai conseguir compreender como que o diabo trabalha, entra na vida de uma pessoa, destrói a vida de uma pessoa, o casamento, o relacionamento com os pais. O filme fez uma leitura, assim, uma leitura exata da ação do inimigo na vida do ser humano. Não é? O filme, para mim, na minha opinião, muito bom. Melhor filme brasileiro que eu já assisti. Eu gosto de filme brasileiro.
sem sombra de dúvidas. O filme muito bem produzido, sem efeitos especiais, mas uma história muito bem contada. Chama Oficina do Diabo. Tem nesses aplicativos de televisão por aí, né? Lá em casa eu tenho IPTV, no IPTV eu sei que tem. E no Brasil Paralelo, que você paga R$10 por mês e tem acesso a toda a plataforma, né? Filme muito bom. E que tenta abrir os olhos da igreja justamente para essa ação do inimigo sobre, principalmente, a vida dos cristãos. Existe uma batalha espiritual querendo atrapalhar esse culto aqui nesse momento. Existe uma batalha espiritual querendo fechar a igreja no Brasil. Existe uma batalha espiritual querendo te prejudicar no seu local de trabalho. Existe uma batalha espiritual querendo destruir o seu casamento. Existe uma batalha espiritual querendo tirar a sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos perceber a abundância de Jesus, que dá ordem aos anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar diante de todas essas batalhas espirituais. Talvez Deus hoje te livrou de cima do andaime, de uma ferramenta que ia quebrar e ia te machucar, de uma enfermidade, de um acidente de carro, de algo que atrapalharia, de um pecado que você poderia cometer, que atrapalharia a sua jornada. E para nós muitas vezes é apenas mais um dia, e muitas vezes nós não conseguimos perceber o livramento do Senhor sobre nós. Uma prova disso é o texto que nós lemos de João 10:10, que fala especificadamente sobre a missão do diabo contra os discípulos de Jesus. O texto que nós lemos diz que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. É a função do inimigo contra a vida da igreja. E não ache ruim de eu falar sobre o diabo nessa noite, porque Jesus falou mais sobre o diabo, por exemplo, do que sobre salvação. É um assunto na pregação de Jesus. E esse assunto na pregação de Jesus, ele é importante, porque Jesus queria livrar os seus discípulos justamente dessa batalha espiritual. Mais para frente, os discípulos, apóstolos, também vão falar a respeito do assunto. Eu gosto muito do texto de Tiago, irmão do Senhor, capítulo 4, versículo 7, né? Resisti, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo tem uma função muito específica contra nós. O diabo não está parado, querendo que você seja um vitorioso. O diabo não está querendo ver portas se abrindo sobre a sua vida. O diabo não quer ver o seu casamento ser restaurado. Aliás, ele sempre vai acusar. O diabo não quer ver você prosperando. O diabo não quer ver você crescendo. O diabo não quer te ver orando. O diabo não quer te ver bem na igreja, servindo ao Senhor com o coração aberto. O diabo quer colocar confusão. O inimigo, ele quer matar, roubar e destruir a sua fé. É isso que o inimigo quer. Ele quer colocar confusão na sua cabeça, dúvida, ele quer colocar questionamentos. Às vezes ele quer tirar a Bíblia do foco da sua visão, quer que você olhe para homens e aí você se sente confuso relacionado à placa denominacional, instituição, que lugar ficar, e aí daqui a pouco você não está em lugar nenhum. Porque a função do diabo é matar, roubar e destruir. Não se iluda. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e o diabo não está satisfeito com isso. Ele quer te matar, ele quer te roubar, ele quer te destruir. Você precisa ficar com os olhos bem abertos para que isso não aconteça. 2 de Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o nosso adversário, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando aonde ele pode tragar. O inimigo está querendo uma brecha, um pecado, um deslize, uma porta para ele entrar e fazer bagunça na sua vida. Quando um casamento é destruído é porque o diabo conseguiu entrar. Quando um filho se perde é porque o inimigo conseguiu entrar. Quando uma igreja acaba ou fecha é porque o diabo conseguiu entrar. Quando alguém se desvia, quando a fé de alguém se esvaire, é porque o diabo conseguiu entrar. Nós precisamos fechar todas as brechas. Na tentativa de fechar as brechas, hoje eu quero trazer aos irmãos 4 propostas do inimigo para nos enganar, não é? Baseado em Êxodo, capítulo de número 8 e 10. Eu quero ler com os irmãos 4 versículos apenas,
que apontam para nós pelo menos 4 propostas do inimigo para poder nos enganar. A todo tempo e a todo momento o diabo ele está querendo enganar você, certo? Não espere que o inimigo, que o diabo vai aparecer para você assim um capetão grandão, vermelho, com um cavanhaque, 2 chifres, balançando o rabinho com a mão e segurando o tridente com a outra. Ele não vai aparecer para você assim. Ele vai aparecer de forma com que ele possa te enganar. O diabo não vai aparecer para você como ele fez com Eva, e fazer uma serpente falar para tentar te enganar. Essa estratégia aí é passada, já não cola com a gente mais. Talvez colou com a Eva lá no Éden. Com a gente isso já não nos pega mais. Se você visse o diabo na sua frente trabalhando, logicamente você saberia que é ele. Mas o diabo se disfarça. E Paulo diz que inclusive ele se disfarça como anjo de luz. Eu nem seria capaz de dizer para você que o diabo é capaz de se disfarçar na pessoa de um homem ou de uma mulher. O diabo, se for preciso, ele se disfarça no formato de um anjo para tentar te enganar. Próximo à vinda de Jesus, Jesus abriu os olhos dos discípulos dizendo que o inimigo seria tão sorrateiro que ele enganaria até os próprios escolhidos. Nós precisamos tomar cuidado porque às vezes o diabo entrou na nossa casa, entrou na nossa família, entrou na nossa vida, está comendo a nossa mesa e nós muitas vezes ainda não o identificamos. Talvez o diabo é aquela pessoa que vai na sua casa para acabar com o seu casamento. Talvez assim como eu, você já deve ter conhecido várias pessoas que o casamento terminou por causa da amiga, que frequentava a casa, que sabia os gostos, que ouvia as suas propagandas, que ouvia as propagandas da esposa a respeito do marido, quando pensa que não, adultério, acabou o casamento. O mesmo vale para o inverso, para os homens também da mesma forma. Muitas vezes a mulher traz lá o amigo e vai se tornando íntimo, trazendo para dentro de casa, e aquilo é o capeta em pessoa, é o demônio. O demônio vem em forma de falsos amigos, pessoas que se aproximam de você com falsas amizades. É assim que o diabo vem. Muitas vezes é um lobo disfarçado em pele de ovelha. O inimigo ele vem com estratégias, com propostas que aparentemente são humanas e parecem ser tentadoras. E muitas vezes, por não ter um chifre, um tridente, um rabo na mão, nós não conseguimos identificar que é o demônio. Então essas 4 propostas são apenas 4 propostas dentro de 1 bilhão de propostas que o diabo pode apresentar para você, para que você transgrida contra a palavra de Deus e se afaste do Senhor. Eu vou ler um texto que está em Êxodo, capítulo de número 8 e capítulo de número 10, que esse texto, propriamente dito, ele está falando, só porque como eu estou pregando aqui hoje por tema, e não por expositivo, para a gente poder se localizar dentro da situação, esse texto do capítulo 8 até o capítulo de número 10, é o texto onde Moisés tenta libertar Israel das mãos do Egito. E aí Moisés vai fazendo propostas para Faraó, a fim de que Faraó libertasse Israel da mão dos egípcios. E a princípio Moisés quer levar o povo para um sacrifício. O que está acontecendo aqui, no texto que nós vamos pegar 4 versículos, é um pedido de Moisés para que para que Faraó deixasse Israel sacrificar no deserto e buscar o seu Deus. E Deus havia pedido isso, não só para provar inúmeras coisas aos judeus através dessa questão, mas também para que o povo se purificasse dos mais de 400 anos no Egito, pedisse perdão pelos pecados e oferecesse sacrifício a Deus por perdão de pecados. A Bíblia ela é maravilhosa e a Bíblia possui
interpretações aplicáveis, algumas simbologias que são muito nítidas diante dos nossos olhos, né? Para a Bíblia, por exemplo, o deserto é o mundo que nós atravessamos até nos encontrarmos com o Senhor, não é? A Canaã celestial é onde passaremos a eternidade, então nós temos que cruzar esse deserto. O Egito é o mundo de onde o Senhor nos libertou, nos tirou da escravidão do pecado, nos colocou nesse deserto para essa caminhada, a fim de que cheguemos do outro lado, possamos cantar um hino da vitória e passar a eternidade com Ele, né? Então está muito bem alegorizado aqui nessa história da libertação do povo de Israel do Egito e a entrada naquele deserto. Sem sombra de dúvidas, alegoricamente, Faraó aqui é a personificação do diabo. O Faraó, rei do Egito, é o próprio diabo. O diabo aqui não usa chifres. O diabo aqui não tem capa vermelha. O diabo aqui não tem tridente. O diabo aqui não balança o rabinho. O diabo aqui usa coroa. É bonito, é imponente. O diabo aqui é quem tem mais poder sobre o Egito. E aí Moisés vai se colocar diante do diabo para convidar, para pedir, para solicitar, o povo, para solicitar a Faraó que o povo fosse até o deserto para sacrifício. E aí o diabo vai fazer para Moisés 4 propostas que nós não devemos dar ouvidos. A primeira delas está em Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 25. Gênesis, é porque minha letra aqui me confundiu. Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 25. Êxodo 8, 25. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Moisés chega para Faraó, né, e fala para ele assim: permita o povo de Israel oferecer sacrifício por perdão de pecados lá no deserto. Aí o Faraó fala assim: no deserto não, é muito longe. Oferece aqui na terra do Egito mesmo. Não sai fora da terra do Egito, não. Primeira proposta de Faraó a Moisés e ao povo de Israel: sirva a Deus no Egito mesmo. É uma das propostas que nós mais ouvimos nos tempos atuais para a vida da igreja. Sirva a Deus, mas não largue as coisas do mundo. Sirva a Deus, mas você não precisa mudar de vida. Sirva a Deus, mas você pode continuar bebendo uma. Sirva a Deus, mas você pode continuar frequentando os lugares que você frequenta. Essa proposta é uma proposta do diabo, e essa proposta ela é uma proposta equivocada, ela é uma proposta que Moisés não aceitou, porque Deus não queria que eles sacrificassem no Egito, Deus queria que eles sacrificassem no deserto. Deus não quer que você sirva a Ele nesse mundo, no que diz respeito a sistema, no que diz respeito a pecado. Deus quer que você largue as coisas deste mundo e sirva a Ele. Cristão e mudança de vida precisam ser coisas que caminham juntas. A igreja que prega, o evangelho que prega, que você, para servir ao Senhor, não precisa largar o Egito, para que servir ao Senhor, você não precisa mudar de vida, é falso. É falso o evangelho, é falsa a igreja, é falso o pastor, que fala que você pode continuar no mundo e servir a Deus. Deus quer algo de nós, que nós jamais poderemos negar para Ele, chamado santidade. Santidade significa ser separado para Ele. Larga as coisas do mundo. Você foi chamado para não fazer mais o que todo mundo faz. Você foi chamado para ser diferente. Não é porque o mundo inteiro faz, significa que você também tenha que fazer, mesmo que aquilo seja agradável à sua carne. Abre mão.
Era muito mais confortável para o povo de Israel sacrificar no Egito, mas Deus queria tirar eles da comodidade. Deus não quer você confortável às coisas desse mundo. Deus quer você em santidade e em consagração para Ele. Você agora vive dele, por Ele e para Ele. O mundo não pode mais fazer parte da nossa caminhada e da nossa vida. Serve a Deus no Egito mesmo? Moisés disse, não. No Egito não. Eu quero ir no deserto, porque Deus mandou ir para o deserto. Saia da sua comodidade e entra nesse deserto. Ah, pastor, mas a caminhada cristã é difícil demais, tem que abrir mão de muita coisa. É isso mesmo, meu irmão. Tem que abrir mão, porque o que Deus tem para você está do outro lado do deserto. Se não atravessar o deserto, não tem vitória. Se não atravessar o deserto, não tem Canaã te esperando lá. Se não atravessar o deserto, você não vai ver milagre, porque não acontece milagre no Egito, não. Acontece milagre no deserto. No Egito foi praga. Milagre é no deserto, meu irmão. Entra no deserto e vive a vontade do Senhor. O deserto é uma escola, o deserto é uma prova, o deserto é o lugar onde Deus vai tratar você, onde Deus vai te ensinar. Mas aqui, sai desse Egito. Sai desse Egito. A segunda proposta de Faraó para Moisés, a segunda proposta do diabo para nós, está em Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 28. Êxodo 8, 28. Então Faraó disse, eu vos deixarei ir, e fareis o vosso sacrifício a Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. A segunda proposta do diabo para Moisés, fique aqui por perto. Deus mandou ir no deserto. Aí o diabo fala assim, vai, mas não vai tudo não, só vai até perto, só vai até a metade do caminho. Não seja quente não, seja morno, fique em cima do muro. Não obedeça completamente a ordem de Deus, a ordem que Deus tem dado para você. Essa é a proposta do diabo. Fica por perto. Entregue sua vida para Jesus, mas não entregue por completo. Entregue só a metade. Será que o inimigo faz essa proposta para nós aí todos os dias? De não dar para Deus tudo? Essa proposta é do diabo e ela também é equivocada. É uma estratégia do inimigo para poder tentar te enganar. Para o nosso Deus, ou é tudo, ou é nada. Jesus disse que não existe meio termo, que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passar disso é do maligno. Ou é sim ou é não, meio termo é do diabo. Eu vou, mas eu vou continuar fumando um cigarrinho. Eu vou, mas eu vou continuar tomando uma cervejinha socialmente, só os domingos. Até Paulo mandou Timóteo tomar um vinhozinho. Qual é o problema? Deus não quer meio termos. Ou você entrega o seu coração para Deus, ou a metade não vai valer de nada. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não entregou metade da vida dele na cruz, Jesus não deu metade do corpo dele na cruz, Jesus não derramou metade do sangue dele na cruz, para você achar que servir ao Senhor é só até a metade. Ou você vai, ou é pior que você, ou é melhor que você nem tivesse ido, porque Apocalipse 3 diz assim, antes sejais frio ou quente, porque morno te vomitarei da minha boca. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Ela mostra para mim que quem é mais ou menos, quem cumpre mais ou menos o que Deus está pedindo, ele tem náuseas, nojo. No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, crente que obedeceu a Deus pelas metades, Deus vai fazer assim, ó, ele vai te vomitar, ele tem nojo disso.
Nós não fomos chamados para cumprir a palavra de Deus pela metade, para obedecer pela metade, para achar que nós podemos ir até no meio do caminho. Ou nós vamos por completo, ou é melhor que não tivéssemos vindo. Vai, mas fica aqui por perto. Outra coisa nessa proposta importante, sabe o que é? Deus está querendo que você não cumpra a vontade, o diabo está querendo que você não cumpra a vontade de Deus plenamente, apenas em parte. Faz a vontade de Deus não, faz só parte da vontade de Deus. Vai adorar, mas não vai longe, fica perto. O diabo é tão astuto que o diabo ainda fala assim, ora por mim, né? Isso aqui era para emocionar o Moisés. Isso aqui era para o Moisés pensar assim, eu posso ir perto, ainda vou orar por ele, está aceitando até oração. O capeta está aceitando até oração, irmãos. Vai, ora aqui por perto e ore por mim. Se o Moisés estivesse emocionado, ele ia falar assim, nossa, que maravilha, eu vou orar pelo faraó, gente. Bênção, vamos lá, irmãos, nós não vamos no deserto não, mas nós vamos orar pelo faraó. Isso é engano do inimigo. Nas propostas do diabo, ele sempre vai fazer parecer que aquilo é bom. A pessoa está lá na sua casa, sendo usada pelo capeta para destruir a sua família. Mas ela parece que ela é uma pessoa boa. Você sabe como é que é os crentes que atrapalham a igreja? O crente que atrapalha a igreja é santo. Sorri. O crente que atrapalha a igreja, dentro da igreja ele é uma maravilha. O cristão que atrapalha a igreja de crescer, perto do pastor, o pastor vê até uma auréola na cabeça dele. Só que lá fora, ele difama, ele fofoca, ele causa intriga. Mas na frente, ora por mim. Estou citando igreja, mas isso acontece dentro da sua casa. A pessoa está lá dentro da sua casa para te prejudicar, de olho no seu trabalho, querendo tomar o seu lugar, e ela fala, não, ora por mim, essa pessoa é abençoada mesmo, olha para você ver. É para nos enganar, a proposta do inimigo vai, mas não vai por completo não, vai só até a metade do caminho. Entende, irmãos, como sorrateiramente o inimigo trabalha? A terceira proposta do diabo está no capítulo de número 10. Êxodo, capítulo de número 10, versículos de número 10 e 11. Êxodo 10, versículos de número 10 e 11. Que diz assim: E ele lhes disse, seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir, a vós e aos vossos pequeninos, vede como tendes má intenção. Não, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedirdes. E foram expulsos da presença do faraó. Terceira proposta do diabo para Moisés. Vocês servem a Deus, podem ir, mas os jovens ficam. O faraó fala assim, quer ir oferecer sacrifício no deserto? Vai vocês, os homens velhos, os jovens ficam. Ideologia do inimigo para tentar acabar com a gente. Não vou pregar para o meu filho agora não, porque ele é jovem. Ele tem que aproveitar a vida, curtir o mundo, depois ele vem. Deixa meu filho aproveitar a vida. Eu vou servir a Deus meu filho não. Né? Vai os velhos, os jovens não. Eu citei o exemplo dentro de casa, mas esse exemplo vale para nós todos juntos, de achar que para servir a Deus tem que ser só quando é velho, e não dar atenção aos jovens. Não, irmãos, para servir a Deus tem que ser em qualquer idade, tem que ser todo mundo. Nós não podemos esquecer de orar pelos nossos filhos,
Às vezes nós não vamos conseguir obrigar, né? Enquanto puder obrigar, a gente tem que obrigar, né? Vai chegar uma hora que você não consegue obrigar mais, e aí o seu papel será apenas de oração. Mas não entre nesse engano do diabo. Nós temos que orar pelos jovens da nossa igreja. Não tem que servir a Deus só velho, não. Nós temos que preocupar, irmãos. Você acha que o inimigo não está querendo pegar essa moçada que está aí na igreja? Eu me preocupo com os jovens, não só da nossa igreja, como de outras igrejas. Me preocupo. Porque na época que a gente era jovem na igreja, até uns 5 anos atrás, os jovens na igreja abraçavam essa questão musical, louvor, banda de música. Quantas bandinhas de música surgiram no Brasil, gospel, evangélicas, e se tornaram famosas por causa de grupo de jovens que começaram a se reunir e aprenderam a tocar um instrumento musical. Os nossos jovens hoje não têm interesse nem por música. E quando tem interesse por música, não é pela nossa música, é pela música secular. Talvez, se nós que estamos aqui tivemos oportunidade de participar de mocidades de 5, 10 anos atrás, sempre os jovens queriam aprender, queriam se envolver. Hoje os nossos jovens fogem disso. Fogem. Para você trazer o jovem e ter um trabalho com eles ali, o pessoal está tendo que fazer isso aqui, ó. Cícero, Maria Helena, Priscila, Rian, só tem que fazer isso aqui, ó, quase que implorar para essa moçada querer participar. Nós temos que orar por esses meninos, nós temos que preocupar com esses meninos, nós temos que cuidar desses meninos, porque servo a Deus não é só velho, não. Aliás, é para a mocidade ser o vigor da igreja, né? Talvez nós não conseguimos aí emplacar 7 dias de monte, essa mocidade aí poderia fazer isso na igreja, né? Topar uma vigília a noite inteira. A gente fazia isso no passado quando a gente era jovem, e agora que a gente é velho, a gente pensa assim, vamos fazer uma vigília, e a gente fica todo animado. Geralmente crente depois de mais velho é assim, vamos fazer uma vigília, que a igreja precisa orar, que a gente tem que orar, e fala assim, vamos marcar a vigília a noite inteira. Não, a noite inteira não dá não, eu sou casado. Posso deixar minha esposa sozinha? Posso deixar meu marido trabalhar à noite? A noite inteira eu tomo remédio, no outro dia eu vou trabalhar. Quando a gente era jovem, não tinha esses compromissos de virava a noite inteira na igreja. Eu não consigo contar para você quantas vezes eu dormi na igreja em acampa dentro. Não tinha nada para fazer, vamos acampar lá na igreja, vamos, aí e dormia lá na igreja, a noite inteira na igreja. Tinha vezes que era orando a noite inteira, e tinha vezes que era só tendo comunhão a noite inteira. Hoje, talvez a gente consegue fazer isso mais, porque a gente está velho. Cadê os jovens fazendo isso? Nós fazíamos isso porque éramos jovens, né? Era para o legado ter passado, e essa moçada está fazendo esses negócios aí, né? Então nós temos que orar, nós temos que cuidar desses meninos. Aqui, incentive ao acampamento. Se você puder, manda, obriga. O pessoal está lutando aí, fazendo pichincha, pix, rifa, ação entre amigos, arrecadando roupa, tendo um trabalho lascado, vai sobrecarregar poucas pessoas, ajuda. Nós temos que preocupar com essa moçada. Não existe esse negócio de eu vou servir a Deus quando eu ficar velho. Quando eu ficar velho eu sirvo a... Não, é agora. É proposta do diabo, ele é novo demais. Vai ter uma tia sua, não é, que não é crente, que vai falar assim, nossa, já converteu? Por que você não aproveitou a vida primeiro, depois você convertia? Sabe quantas vezes eu escutei isso? Não foi 1 ou 2 não, cansei. Nossa, mas você é tão jovem, com a vida toda pela frente, vai invernar com o crente? Tem esse negócio de eu vou servir a Deus quando eu ficar velho, não. Podem ir, mas seus jovens ficam. Não, é todo mundo. Quarta e última proposta para a gente finalizar, estão nos versículos 24 e 25 de Êxodo 10. Êxodo 10, 24 e 25. Então Faraó mandou chamar a Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos, o vosso gado, os vossos pequeninos também podem ir convosco. Mas Moisés disse, tu também tens que nos dar nas mãos o sacrifício e o holocausto, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Quarta proposta,
vocês servem a Deus, mas o seu dinheiro não. Proposta do inimigo. Eu vou servir a Deus, mas os meus bens não servem para Deus. Eu não posso dar uma carona para ninguém depois de um culto. Posso abençoar ninguém. Nunca posso ofertar. Não sou dizimista em hipótese nenhuma. Eu sirvo a Deus, o meu dinheiro não. Foi a proposta do diabo para os israelitas. Vocês vão, o que vocês têm fica. Aí Moisés, não dá, porque nós vamos servir com o que a gente tem. Irmãos, nós não servimos a Deus só com o coração, não. É mais, tá? É primeiro com o coração, sem sombra de dúvidas. Mas não é só com o coração, não. A obra de Deus precisa do recurso que Deus tem te abençoado. Eu não vou falar muito de dinheiro, não, foi só essa fala. Porque a obra de Deus também precisa do seu trabalho braçal. Às vezes a obra de Deus para, porque você poderia estar ajudando braçalmente de alguma forma e não está. Não dá para servir a Deus só com o coração, não. Se você canta e não está cantando, só com o coração não resolve, não. Você tinha que estar cantando. Se você prega e não está pregando, você tinha que estar pregando, que só com o coração, não. Deus não quer só o coração, Ele quer que você sacrifica para Ele também. A igreja tem coisas para fazer. Ah, mas eu sei cozinhar. Vai perguntar se não precisa de ajuda na cozinha do acampamento dos meninos lá. Direto a gente faz aqui alguma janta, alguma coisa. Vai perguntar se não precisa de alguém para cozinhar. Claro que precisa. Não é? A igreja precisa braçalmente de tudo. E nós servimos ao Senhor com essas coisas. É o que nós damos ao Senhor. Eu tenho vontade aqui de fazer essa plataforma, talvez de alvenaria. Eu vou precisar de gente para bater esse concreto aqui, ou se for de madeira, eu vou pregar a madeira. Serve ao Senhor. Tem uma água vazando no banheiro dos homens ali, a gente precisa arrumar. Eu preciso de alguém para poder fazer isso. Não é eu, Tiago em si, é a obra de Deus. Você pode fazer. Talvez você tenha, uma vez uma pessoa chamou minha atenção com esses fios que ficam sobrando, talvez você consiga uma estratégia para esconder esses fios. É uma forma de servir ao Senhor. Deus não quer só seu coração, não. E mais importante do que tudo isso que eu citei aqui, até agora, Deus quer que você vai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele ainda quer que você prega. Se você, vou servir a Deus só com o coração, e não vou falar do amor de Jesus para ninguém, não adiantou nada. É o que o faraó queria, vai, serve, mas não leve o que você tem, deixa o que você tem aqui, serve a Deus só com o coração. Não é isso que Deus quer, não. Não é que Ele não quer seu coração, não, Ele quer primeiro o seu coração, mas não é só isso, não. Não é só isso. Essa é a proposta do diabo. Servir a Deus só com o coração, tá bom demais, não faço mais nada, é só o coração. Não, Deus quer o seu coração por completo. Nós falamos aqui na primeira proposta, Deus não quer a metade, Deus quer o todo do seu coração, e não quer só o coração, Ele quer que você leva o que você tem. O que Deus te capacitou para fazer? Eu sei administrar, ajuda a administrar. Eu sei capinar, ajuda a capinar. Eu sei remendar, ajuda a remendar. Eu sei cozinhar, ajuda a cozinhar. Eu sei cortar cabelo, ajuda cortando cabelo. Pergunta para mim se não tem alguma pessoa que precisa cortar um cabelo, você vê se eu não arrumo para você. Uma pessoa que precisa cortar o cabelo. Tem, irmãos. A gente serve ao Senhor. Pastor, eu sei costurar, eu arrumo um negócio para você costurar para Deus também. Aliás, a Dorcas, em Atos dos Apóstolos, era costureira. E Pedro teve que ressuscitar ela, porque não tinha quem costurava no lugar dela. Então, não tem jeito não, irmãos. Deus quer que você venha com o que você tem, não é só com o coração, não. Não acha você que está servindo a Deus de boca aí, tá bom? Não tá bom, não, é proposta do diabo. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus vem para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Você serve a Jesus, você vem para Jesus, o diabo vai tentar te atrapalhar, mas uma coisa é certa, o Senhor sempre te dará vida, e não é apenas vida, é vida
abundante. O diabo vai querer atrapalhar essa vida de alguma forma, mas o Senhor sempre te dará vida abundante. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de ter diante dos nossos olhos a Tua palavra, que é boa, perfeita, inerrante, inspirada pelo Senhor. A minha oração, Deus, é para que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa batalha espiritual e possa, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar a enxergar as astutas ciladas do inimigo, que muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Enquanto a irmã Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção, se você deseja receber uma unção, saia do seu lugar, venha aqui receber essa unção. Após pegar aí essa unção, retorne ao seu lugar, né? Volte aí para o seu lugar, dobre os seus joelhos,